O S&P, depois de abrir com um baita gap de baixa, quase que buscando o Gag 1 no 6.550, recuperou forte aqui e quase que encostou nessa outra grande concentração de gama aqui no Gamma Wall. Quer entender o que são esses níveis do gama? Segue o vídeo. Pessoal, antes de partir para a análise dos gráficos, entrei aqui no TC. Para quem não sabe, eu sou um colaborador lá da plataforma. Eu fiz um post ontem lá no TC. Se você quiser ver exatamente esse post ou qualquer outro post que eu faço lá para a plataforma, é o primeiro link aí da descrição. É só clicar lá que é o meu perfil do TC. Bom, não vou explicar tudo aqui do post, vou partir para o gráfico. E nesse gráfico mostra basicamente essa linha azul, que é uma pesquisa de sentimento, tá, do investidor americano, puxada para frente, né, como se fosse um indicador antecedente para a gente. E a linha preta é o S&P 500, medido em porcentagem, se aquele mês ou semana, né, é positivo ou negativo, tá? Então, obviamente, não é o gráfico do S&P 500 aqui. É só a porcentagem de alta ou de baixa naquele mês ou semana. Bom, e como vocês podem ver, quando o sentimento está eufórico, né, nós estamos próximo de um pico do S&P 500, como está mostrando a setinha aqui. Então, nós tivemos um grande pico aqui em 2021, aqui em 2010 e aqui por volta de 2004, tá? Então, nessas oportunidades, o S&P fez um grande topo de mercado naquele momento. Então, para quem acha que nós estamos em uma bolha, esse gráfico estaria bem acima, a linha azul no caso, né, estaria bem acima, mostrando que há euforia no sentimento dos investidores, tá? E como vocês podem ver, não é o caso. É lógico que eu posso trazer várias outras métricas aqui, que é o que eu tento trazer ali dentro do TC, aqui no YouTube, mostrando essas informações relevantes e passando o que realmente está acontecendo por trás dos panos, tá? Então, por mais que o S&P e a Nasdaq estão subindo já faz alguns meses, eu não vejo euforia, então tem espaço sim para o mercado continuar subindo. Voltando aqui para o gráfico do SPX, então o índice do S&P 500, num gráfico de 5 minutos, para a gente entender a movimentação no ativo no dia de ontem. Como vocês podem ver, o ativo já abriu com um baita gap de baixa, já era por volta de 1% aqui de baixo. O ativo continuou caindo, quase que encostou nessa concentração no GEX1 e começou a voltar. Não encontrou um suporte tão grande, ou resistência no caso, né? Aqui por volta dos 6.600, que era um ponto importante. Aqui por volta dos 6.620, consolidou por um tempo e aí foi fechar o gap de baixa aqui por volta da Zuma. Realizou um pouquinho e continuou sua alta. Se não me engano, aqui por volta da Zuma foi quando o João Paulo começou a fazer o discurso dele e falou que, pelos dados que eles têm, não mudou tanto da expectativa deles de setembro, eles devem continuar cortando os juros na próxima reunião. Então, praticamente está certo que eles vão cortar juros na semana que vem. E aí o mercado continuou sua alta, quase que buscou a Gamma Wall em cima, no 6.685, e aí acabou consolidando depois de recuperar toda a sua queda e ainda subir, acabou consolidando aqui o resto do dia. E no finalzinho aqui do dia, o Trump mais uma vez tweetou sobre a China, aí o mercado realizou aqui um pouco no final do dia. Olhando para o QQQ, bem parecido, um baita gap de baixa, continuou caindo, no caso do QQQ, encostou aqui no GEX1, nos 592, passou momentaneamente, mas voltou rápido, consolidou aqui no GEX5, depois foi direto para o put support, realizou também ali, mas continuou sua alta, quase que também buscando a Gamma Wall
O QQQ, no caso, só conseguiu fechar o gap de baixo, caiu muito mais do que o SPX e acabou consolidando aqui no preço de abertura. No final do dia, com o tweet do Trump, o mercado realizou aqui forte. Olhando para a Nvidia, abriu com um gap de baixo, realizou muito forte aqui na abertura, como vocês podem ver, foi direto para o GEX1 e ali encontrou um suporte, voltou bem, praticamente para o preço de abertura aí, e aí começou a voltar tudo, devolver toda a sua movimentação de alta aqui no começo do dia, acabou fechando aí na mínima do dia, bem próximo do GEX1, a concentração dos $180. Pessoal, para finalizar o vídeo de hoje, então, estou na plataforma do MentorQ, que é o meu provedor dos dados do Gama, entre outros dados e indicadores quantitativos que vêm a partir desse fluxo de opções. Então, coloquei aqui na TSM, que é a maior produtora de semicondutores do mundo. Não é uma empresa americana, é de Taiwan, essa empresa, mas por ser a maior empresa de semicondutores, ela pode dar um sinal de como que está a demanda por semicondutores no mundo inteiro. Então, pode ser um proxy, a NVIDIA, a AMD, essas empresas de semicondutores americanas. E ela vai divulgar seu resultado amanhã, no começo do dia. Então, vou dar uma olhada aqui nos dados e tentar passar o que os dados estão mostrando para o ativo no dia de amanhã e para os próximos dias. Começando pelas pontuações, sazonalidade está levemente positiva, momentum está alto, volatilidade está no neutro, por conta da expectativa do balanço, né? Normalmente a volatilidade é um pouco mais acentuada, e a pontuação das opções está no alto. Quer dizer que os investidores estão posicionados de uma forma compradora ali no mercado de opções. A condição do Gama é positiva, então o que isso quer dizer? A contraparte desses contratos de opções, que é um market maker, ele vai vender nas subidas do mercado. Então o ativo vai subir e o market maker tem que vender o ativo por ser a contraparte desses contratos. Então trazendo mais estabilização e menos volatilidade. Olhando aqui para o GEX do ativo, então somando todas as expirações, nós vemos uma grande concentração de gama aqui nos $300, que deve servir como uma baita resistência. Caso o ativo caia, deve encontrar suporte também por volta dos 290 e 280 também. Então, o ativo provavelmente vai ter dificuldade de disparar ou cair muito forte, a não ser que o balanço venha ou muito bom ou muito ruim. Se vier ali em linha com as expectativas, pode realizar um pouco ou pode até buscar os $300. Olhando aqui para a volatilidade implícita entre os strikes e as expirações, nós vemos que por conta do balanço, a expiração mais próxima aqui, que seria o dia 17, sexta-feira, está um pouco mais elevada do que de longo prazo. Quanto mais azulado, roxo, mais tranquilo, mais neutro dentro do padrão do ativo, e quanto mais esverdeado, amarelado, mais estressado ou mais alto essa volatilidade está. E se você acompanha o canal há mais de 2, 3 meses, sabe que quando tem algum balanço, eu comento, eu sempre olho para esse gráfico porque eu consigo entender. Tem uma diferença grande entre o IV do curto prazo e do longo prazo. O que eu posso fazer? Eu posso vender essa volatilidade e comprar essa volatilidade mais longa. Então, a ideia desse trade seria embolsar a diferença de IV. Tá? Quem não sabe, nas opções eu consigo lucrar apenas com a IV. É lógico que normalmente é difícil você operar 100% só IV. Então vai ter algum tipo de delta, ou positivo ou negativo. Então você precisa escolher. Ah, eu estou com um viés levemente baixista, em que o ativo pode cair um pouco, e aí você monta acreditando que ele deve cair um pouco, mas com a intenção de lucrar com essa diferença de IV. Bom, se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e não esqueça de se inscrever no canal.